Se você está planejando sua viagem ao Japão, é necessário saber que no Japão tem tempo certo para tudo, e de forma cíclica ela se repete todos os anos. Assim como as 4 estações, que são muito marcadas, cada mês tem os seus acontecimentos marcados no Japão. E quem está vindo passear, é importante saber disso para se planejar melhor de acordo com o que pretende fazer e ver aqui. Minasan yokoso, Cynthia desu. Bem-vindos ao canal Jeito Japa. Eu moro no Japão há mais de 25 anos e entendi que, assim como o tempo, os dias, meses, estações e anos, os japoneses têm costumes cíclicos e cada coisa tem o seu tempo certo no ano para ser feito. E para você entender melhor, eu vou fazer uma viagem mês a mês nessa cultura peculiar. Lembrando que o clima que eu menciono nesse vídeo é sobre a região de Kansai e Kanto, pois não dá para generalizar o clima do Japão, mesmo sendo um país tão pequeno. Se quiser saber mais, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, que eu explico melhor as diferenças de clima entre as regiões. Começando pela primavera, que para os japoneses é quando oficialmente começa o ano fiscal. Como no shintoísmo, que os deuses são os elementos e forças da natureza, a primavera representa o início, onde tudo começa a florescer depois do inverno, que toda a vegetação está com aspecto morto e seco. É como se os japoneses se juntassem às energias da estação de recomeço da natureza. Em abril estamos na primavera. O sakura mochi é o doce típico da estação. Morango é a fruta mais consumida. Muitas plantações de morango abrem suas estufas para visitantes. Você paga por um tempo determinado e come quantos morangos quiser, tirando direto do pé. A flor do mês é o sakura, a flor símbolo do Japão. Essa é a melhor época para visitar o Japão, mas se você sofre de polinose, que é a alergia ao pólen, pode não ser uma boa para você. A temporada do pólen começa em março. A alergia causa irritação no nariz, garganta e olhos, e estima-se que 1 em cada 4 japoneses sofre da polinose em algum grau. Se você planeja vir ao Japão nessa época, procure saber se você tem alergia e se previna trazendo o antialérgico mais indicado, porque se você precisar comprar qualquer medicamento aqui, vai ser difícil saber qual a dosagem correta e qual o melhor medicamento para você. Fora o pólen, ainda tem a poeira amarela, que é literalmente uma nuvem amarela trazida pelos ventos que sopram da China, atingindo principalmente as áreas banhadas pelo mar do Japão, que além da sujeira ainda causa reações alérgicas. O uso constante de máscaras e óculos de proteção pode ser necessária. Em abril, o clima é mais gostoso na maior parte do dia, sendo mais frio de manhã e à noite. Portanto, não se esqueça de trazer uma blusa meia estação, fácil de tirar e de vestir. E pelo menos uma blusa de frio, porque ainda acontecem quedas bruscas de temperatura. Essa é a época da floração do sakura, as flores de cerejeira. A floração sempre começa nas regiões mais quentes ao sul do arquipélago e conforme o clima vai esquentando, a floração vai acontecendo e subindo para as regiões mais ao norte. Se você vir para cá nessa época e tiver pouco tempo de estadia, vale a pena dar uma conferida no site da JR, que é a principal e maior empresa de linhas ferroviárias do Japão. Ela mostra a evolução do sakura em cada região, pois nunca dá para prever com exatidão quando ela vai acontecer. E você pode pegar um trem-bala para lá ao invés de contar com a sorte e acabar voltando para casa sem ter visto esse espetáculo. Mas esteja preparado para enfrentar lotações e filas, principalmente nos finais de semana em pontos turísticos mais famosos. É uma loucura! Eu recomendo que você se esforce para acordar bem cedo e chegue ao local que pretende visitar antes das 8 da manhã, para poder apreciar a beleza da natureza com mais calma. Mas os estabelecimentos comerciais só abrem depois das 10. Abril é o mês de volta às aulas e é feita uma cerimônia de boas-vindas aos novos alunos, crianças que vão entrar para a escola no primeiro ano do primário, do ginásio, colegial ou faculdade. Os pais dos novos alunos vão assistir à cerimônia, pois é o começo de uma fase importante dos filhos. Você vai ver pais e mães vestindo roupas sociais claras e seus filhos com o uniforme da escola. As empresas também realizam cerimônias para dar boas-vindas aos novos funcionários que estão saindo da fase de estudantes e ingressando como cidadãos da sociedade. Essa imagem de flores de sakura, alunos com seus uniformes novos e pais com roupas sociais é muito típico desse mês, muito visto em anime. Passado a época das flores de sakura, começa a época das glinícias, outro espetáculo. Mas diferente do sakura, que está por toda parte, as glinícias você encontra em pontos específicos, precisa pesquisar. Em maio, o clima é mais agradável e roupas de meia estação são suficientes. Dica importantíssima: se você odeia lotações, tumulto e filas muito longas, evite os feriados prolongados.
Em maio tem o Golden Week, que é a Semana Dourada, um feriado prolongado que dura uma semana e vai do dia 29 de abril a 6 de maio. Tudo é muito congestionado nessa semana: aeroportos, parques, lojas, trens, principalmente os trens bala, enfim, todos os transportes públicos lotados. Evite a menos que você queira ver os eventos do Kodomo no Hi, que é o Dia dos Meninos, um dos 4 feriados nacionais do Japão que formam a Semana Dourada. Nas semanas que antecedem o Dia dos Meninos, que é no dia 5 de maio, os japoneses enfeitam a cidade com os koinobori, que são flâmulas de tecido com pinturas de carpas em forma de tubo, que quando o vento sopra, faz os ornamentos sacudirem e parece mesmo carpa subindo o rio. Koinobori significa a subida das carpas. Se você gosta de flores, junho é o mês das hortênsias, mas também é o mês das chuvas. Na maior parte do mês ou está chovendo ou está nublado. As chuvas mais pesadas acontecem no final do mês e a temporada das chuvas se estende até meados de julho. Chegamos no verão. Macarrão frio com muremen e somen são os pratos da estação. Curry também é muito consumido. A fruta da estação é a melancia e o kakigori, a raspadinha de gelo, o mais procurado. O ramune é a bebida da estação. As flores do verão no Japão são o girassol e a glória da manhã. Campos de girassol são locais muito procurados pelos japoneses nessa estação. E tem muitos pernilongos nessa época, então não se esqueça de procurar por um repelente quando chegar ao Japão. Em julho, o clima é bem quente já desde manhã. Nessa época, é comum as pessoas caírem de hipertermia e insolação. É preciso se hidratar com sports drinks tipo aquários para repor líquidos e sais minerais. A maior parte dos japoneses bebem chá gelado. Roupas leves e de secagem rápida são mais recomendadas. Guarda-sol, ventiladores portáteis e toalhinhas úmidas são muito usadas pelos japoneses para se refrescar e evitar um mal-estar. Temos o Tanabata, o Festival das Estrelas, no dia 7 de julho. Na mitologia japonesa, conta que um casal foi separado no céu e só poderiam se encontrar uma vez por ano, desde que realizassem todos os pedidos vindos da Terra. Esse casal é representado pelas estrelas Vega e Altair, situadas em lados opostos da Via Láctea, que realmente só são vistas juntas uma vez por ano. Desde o período Edo, os japoneses têm a tradição de escrever seus pedidos em pequenas tiras de papel e os penduram em galhos de bambu. Eles acreditam que as duas estrelas, ao se encontrarem, realizam os pedidos das pessoas na Terra. Em agosto tem mais um feriado prolongado, o Obon Yasumi, em que a maioria das fábricas e empresas param por uma semana e é considerada a semana mais quente do verão. As datas variam, mas geralmente é na terceira semana de agosto, mais ou menos do dia 11 ao dia 17. Esse feriado, assim como o do Golden Week, tudo é muito congestionado, com um agravante de ser muito quente. Agosto também é o mês das férias escolares. Praias, parques aquáticos, parques temáticos, aquários e zoológicos estão lotados praticamente todos os dias do mês. Os parques temáticos têm apresentações que simplesmente molham os espectadores para refrescar um pouco e diminuir os riscos de hipertermia e insolação de uma maneira divertida. Agosto também é o mês dos festivais de fogos de artifício. A tradição é vestir yukata, comer nas barracas de venda, brincar nas barracas de jogos e finalizar o dia com um show de fogos. Se você quer ver o Festival de Fogos, precisa se informar antecipadamente da data do evento. Cada cidade faz o seu em datas diferentes. É o mês de se refrescar em praias, piscinas e parques aquáticos. Infelizmente, alguns lugares proíbem a entrada de quem tiver tatuagem. Se você tiver uma pequena e conseguir cobrir, vai poder entrar sem problemas. Em Okinawa, a coisa é mais liberal por causa da base militar americana, tendo muitos estrangeiros tatuados por lá. Rios e lagos também são muito procurados pelos japoneses para se refrescar. Do começo de julho ao começo de setembro é a época em que as trilhas para escalar o Monte Fuji são abertas. Então, se você planeja conquistar o topo do monte mais alto do Japão, é só por esse período. Informe-se corretamente sobre tudo o que é necessário. Por exemplo, você vai precisar carregar roupas de inverno. Apesar do calor intenso do verão, o topo do Monte Fuji é um frio congelante. Verifique se suas condições físicas também possibilitam uma escalada segura. Hipotermia, hipertermia, exaustão física, insolação e mal-estar causados pelo ar rarefeito e pressão atmosférica são comuns principalmente naqueles que subestimaram um imponente Monte Fuji. E esteja ciente de que chuvas, ventos fortes e tremores de terra podem fechar as trilhas inesperadamente como medidas de segurança. Setembro também não é aconselhável vir,
porque é a temporada dos tufões. Okinawa e Kyushu são mais afetadas nessa época desde agosto e precisa estar ciente de que, para minimizar ao máximo os danos e perdas, as ilhas encerram as atividades durante a passagem do tufão. Aqui não se subestima a força da natureza. Na segunda-feira da terceira semana de setembro, temos o Dia de Gratidão aos Idosos, onde refletimos sobre os esforços que os idosos prestaram no passado para a sociedade ser o que é hoje em dia. Em família, presenteamos os avós. Em setembro, a temperatura do mar sobe e, por causa disso, as praias se infestam de águas vivas e é extremamente perigoso nadar. Se você planejava dar um mergulho no mar nesse mês, é melhor desistir. Faça isso até meados de agosto. O bom é que em setembro temos o Tsukimi, que é a apreciação da lua. Nessa época, quando a lua está mais próxima da Terra e fica deslumbrante no céu. Os japoneses têm a tradição de apreciar a lua cheia enquanto comem o Tsukimidango, que são bolinhas feitas de mochi, que começou como celebração para expressar sua gratidão pela boa colheita do ano. Outono, chegamos na minha estação preferida. Pratos feitos com legumes e vegetais típicos da estação são os mais consumidos. As flores mais famosas do outono são o Higambana, o lírio da aranha vermelha, e o cosmos. E as frutas da estação são a pera d'água e o caqui. A temperatura já começa a cair em setembro e as roupas mais indicadas são as de meia estação. Em outubro temos o Halloween, sim, o Dia das Bruxas. Parques temáticos como Disney e Universal têm suas atrações de terror que começam em meados de setembro e vai até o início de novembro. Mas na noite do dia 31, que é o Dia das Bruxas, as ruas de Tóquio, principalmente Shibuya, se enchem de pessoas fantasiadas, mesmo que a data caia no meio da semana. Baladas de Kyoto e Osaka também fazem suas festas Halloween. Em novembro, o clima já está frio, roupas de meia estação não são suficientes e é preciso blusas de inverno. Nesse mês, temos outro espetáculo da natureza, que são as folhagens do outono. Tudo fica em tons de dourado e vermelho. As árvores de Acer, ou bordo, como é chamada no Brasil, são as principais atrações, ficando num vermelho vívido. Porém, nessa época todo lota nos finais de semana, porque assim como na época das flores do sakura, essa explosão de cores enfeitam todos os pontos turísticos. Fora as folhagens de outono, campos de cosmos também são muito visitados. Em novembro, os japoneses começam a escrever o Nengajo, que são os cartões postais de Ano Novo, para mandar aos amigos, familiares e colegas de trabalho. Esses cartões postais têm um prazo limite de entrega nos Correios do Japão em dezembro. Quando chegarmos no Ano Novo, eu explico melhor e porquê desse prazo. E chegamos em dezembro. A flor do mês é a camélia japônica. Essa flor é incrível, a neve não prejudica as pétalas. Inclusive o óleo dessa flor é muito usado em cosméticos. Nesse mês, roupas de frio pesadas são necessárias e comidas de inverno como nabe e oden começam a ser consumidos. Se você quer ver paisagens cobertas de neve, gosta de frio e de esportes de inverno como esqui e snowboard, essa é a época, sendo Sapporo, em Hokkaido, muito procurada por causa do festival das esculturas de neve. A neve nessa época são as mais fofinhas e sequinhas nas áreas que nevam mais no Japão, sendo mais fácil de esquiar, perfeito para quem quer experimentar o esporte pela primeira vez. E é um mês de Osoji, a grande limpeza. Todos fazem uma faxina geral limpando todos os cantinhos da casa, pois acreditam que passar para o ano novo com a sujeira do ano velho é levar as coisas ruins do ano velho para o ano novo. Dezembro é o mês das iluminações de inverno. Um dos mais famosos é o Nabana no Sato em Aichi. Tóquio, que já é bem iluminada, fica deslumbrante nessa época também. As decorações de Natal e Ano Novo já enfeitam todas as lojas. Muitos compram o Takarakuji de Ano Novo, que é tipo apostar na cena. Véspera e noite de Natal não é feriado no Japão. O prato do Ano Novo é o Toshikoshi Soba e o Setiriori. Na noite do último dia do ano, é regra assistir ao show da emissora NHK, o famoso Kohaku Utagassen, que convida todos os músicos que fizeram sucesso no ano a participar da disputa entre o time vermelho das mulheres contra o time branco dos homens. O público presente no show vota e decide um vencedor. E o show acaba uns 15 minutos antes da virada. Depois disso, transmitem ao vivo a cerimônia das 108 badaladas. De acordo com as crenças budistas, as 108 badaladas representam os 108 pecados ou desejos mundanos do ser humano, e o tocar do sino serve para afastar esses desejos a fim que o ser humano possa entrar purificado no ano novo. Apenas alguns pontos do Japão é celebrada a passagem de ano com fogos de artifício. Não é como no Brasil, em que todos celebram a passagem de ano com muitos fogos e barulho. Aqui, nas áreas residenciais, é diferente, um silêncio total.
E chegamos oficialmente no Ano Novo Gregoriano. Janeiro é o mês mais frio do inverno. O prato consumido do primeiro dia do ano é o ozoni e o nanakusagayu, para trazer saúde e boa sorte. A fruta da estação é a laranja mikan. Doces feitos com mochi e caldo de feijão doce, o shiruko, são muito consumidos. No primeiro dia de janeiro é dia de receber os nengajo, os cartões postais que os japoneses começaram a escrever lá em novembro, lembra? Os correios têm um sistema que juntam todos os cartões que começam a ser entregues na madrugada do primeiro dia do ano. Por isso tem um prazo limite de entrega dos cartões nos postos dos correios, para poder organizar todos e entregá-los de uma vez só no primeiro dia do ano. Porque é muito gostoso receber uma felicitação de ano novo no primeiro dia por cartão postal. É um carinho especial ver as letras escritas à mão dos parentes e amigos. Se você quer passear nessa época, evite vir na primeira semana de janeiro, que é o feriado prolongado de ano novo. Comércio, parques e restaurantes costumam fechar nos primeiros dias do ano. Evite a menos que você queira participar do Hatsumode, que significa a primeira prece no santuário. Em 1º de janeiro, os santuários lotam porque é no começo do ano do calendário gregoriano que os japoneses fazem seus pedidos para o ano que está começando. Em 1º de janeiro também, muitos ainda acordam cedo para ver o primeiro nascer do sol do ano, chamado Hatsuhinode, e acreditam que isso atrai boa sorte o ano inteiro. No 2º ou 3º dia de janeiro, as lojas de eletrônico abrem pela primeira vez no ano e colocam muita coisa em promoção por aproximadamente 3 dias. Isso por causa da crença do Hatsuri, que significa as primeiras vendas do ano. Eles acreditam que quando conseguem vender bem nos primeiros dias do ano, eles vão vender bem o ano inteiro. Quem vem com a intenção de comprar eletrônicos, essa é uma boa oportunidade, mas teremos outra chance em fevereiro também. Quando chegarmos lá eu explico. Passando o feriado de Ano Novo, temos a cerimônia da maioridade. Jovens de kimono são recebidos em cerimônia, oferecida pela prefeitura da cidade para celebrar a nova fase e dar boas-vindas aos novos cidadãos da sociedade. De janeiro a março é a época em que as imobiliárias se enchem de jovens à procura de apartamentos para alugar, porque a maioria dos jovens que vão se formar em março decidem seguir a próxima jornada em outra província. Aos turistas, janeiro e fevereiro são os meses em que as passagens para o Japão estão mais baratas e é a melhor época para comprar eletrônicos. Por quê? Primeiro, por causa das primeiras vendas do ano, que eu já comentei nesse vídeo. Segundo, porque em fevereiro todas as lojas têm uma meta de vendas mensal. E fevereiro, por ser um mês com menos dias no ano, fica mais difícil bater essa meta. Então as lojas abaixam os preços para aumentar as vendas. E nós, consumidores, agradecemos. E os jovens que vão começar a sua jornada em outra província também. Algumas lojas de eletrônico vendem um conjunto de eletrodomésticos para esses jovens que vão ingressar na vida de adulto e morar sozinhos pela primeira vez. No dia 3 de fevereiro temos o Setsubun, o festival para espantar os demônios, em que usam grãos de soja para tirar os demônios, que são pessoas fantasiadas em festas que alguns templos fazem. E se você é chocolatra, de meados de janeiro até 14 de fevereiro você vai encontrar chocolates de vários tipos, formatos e preços, um mais delicioso que o outro, podendo ter chocolates caríssimos que parecem pedras preciosas. Tudo isso por causa do Valentine's Day, que aqui é costume as mulheres presentear todos que temos um sentimento de gratidão com chocolates, e as garotas usam a ocasião para se declarar aos seus crushes nessa data. Em março o clima ainda é frio e pode nevar aqui na região de Kansai. Roupas de inverno ainda são necessárias. No dia 3 de março temos o Hinamatsuri, que é o Dia das Meninas ou o Festival das Bonecas. Você vai ver muitos estabelecimentos decorados com altares e bonecas representando a corte imperial. No dia 14 temos o White Day, que é a data em que todos aqueles que foram presenteados com chocolates no Valentine's Day possam retribuir com doces, e a venda dessas guloseimas começa em meados de fevereiro. Tem uma grande variedade de doces, fica a dica para quem curte. Esse é o mês dos formandos e das despedidas. Cerimônias de formatura com os pais vestindo roupas sociais em tons escuros e alunos com um canudo na mão são vistos em várias partes do Japão. Os formandos maiores de idade que estão ingressando na carreira e vão começar a trabalhar em abril começam a fazer aulas para tirar a carteira de motorista, porque depois que começarem a trabalhar, quase não vão ter oportunidade de fazer isso depois. Porque o processo para tirar a licença no Japão é demorado e caro. O valor é de aproximadamente 300 mil ienes e leva no mínimo 15 dias.
e o povo japonês não costuma tirar férias só para tirar a carta. E aqui acaba a nossa volta cronológica mês a mês no Japão. Dá para ter uma noção, né, de qual é a melhor época para vir e evitar, e se planejar de acordo com o clima e eventos que pretende ver. E é isso, espero ter ajudado. Se gostou, deixe o like, significa muito para mim. Inscreva-se e acione o sininho para ser notificado toda vez que um vídeo novo for ao ar. Saigo ma de go nai itadaki, arigatou gozaimashita. Mata ne, bye bye!